Você sabia que se você nascer no começo do ano, você tem estatisticamente mais chance de se tornar um jogador profissional de futebol do que quando comparado a alguém que nasceu no final do ano? É isso que acontece quando a gente olha para os dados. Mas por que isso acontece? Eu sou o Martim, bem-vindos ao canal Sportologia, onde a gente vê vários tópicos interessantes sobre esporte. E hoje a gente vai ver como a data de nascimento de uma pessoa pode afetar a chance dela virar profissional no futebol, vendo alguns estudos de caso, incluindo um aqui do Brasil, do São Paulo Futebol Clube. Em 2015, o CIES, o Instituto que estuda esportes lá da Europa, fez uma comparação entre a distribuição das datas de nascimento da população geral e dos jogadores profissionais de futebol. Quando a gente pega a população geral, a gente vê que é bem distribuído, com 25% mais ou menos dos nascimentos em cada trimestre. Mas quando a gente olha para os jogadores, a gente vê uma distribuição bem diferente, com mais jogadores tendo nascido no começo do ano do que no fim. Dá pra ver que quanto mais pro final do ano o mês de nascimento, menor o número de jogadores profissionais. E se você já teve algum contato com categoria de base, você deve saber que as categorias são separadas por ano de nascimento. Então tem o sub-15, o sub-13, o sub-11, enfim, várias categorias. E se a gente pega o sub-15, por exemplo, aquela categoria joga os moleques que fazem 15 anos naquele ano. O jeito que essa divisão é feita tem um problema bastante grave, que o atleta que nasceu em 1º de janeiro joga na mesma categoria do atleta que nasceu em 31 de dezembro daquele ano. Então, às vezes, tem quase um ano de diferença entre atletas da mesma categoria. E enquanto a gente é jovem, enquanto a gente ainda está crescendo, a diferença de um ano no desenvolvimento do nosso corpo pode ser muito grande e, por consequência, nosso desempenho no futebol pode ser também. O futebol ainda é um esporte muito físico e essa diferença de um ano no desenvolvimento do organismo do atleta pode causar uma disparidade muito grande no desempenho dentro de campo. Então o que acontece é que, na média, os jogadores de base que nasceram no começo do ano acabam jogando melhor do que aqueles que nasceram no final do ano, simplesmente por conta de uma questão física. E isso faz com que os treinadores de base, os olheiros, tenham um olhar muito mais direcionado para aqueles que nasceram em janeiro, fevereiro, março, enfim, no começo do ano. E esses caras acabam tendo mais chance de subir de categoria e, enfim, de virar profissionais. E o problema é que não tem nenhuma explicação lógica para quem nasceu no começo do ano jogar bola melhor do que quem nasceu no final do ano. Eu, pelo menos, não acredito em signo, acho que isso não influencia muito a capacidade de alguém jogar futebol, mas os clubes podem estar perdendo vários atletas, vários talentos que só não jogam bem na base porque eles têm uma capacidade física inferior. Então isso é um grande problema para os clubes e para o sistema de base atualmente. E um exemplo aqui do Brasil é a categoria de base do São Paulo. Teve um estudo que foi feito em 2017, ele constatou que quase metade dos atletas da base do São Paulo nasceram no primeiro trimestre do ano, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então mostra que esse efeito realmente acontece. Bom, beleza, eu acho que dá para concordar que isso é um problema no sistema de recrutamento dos times, porque eles estão pegando os jogadores pela capacidade física deles enquanto crianças, e não pela capacidade técnica ou por uma inteligência de jogo que o cara pode chegar a ter. E eu acho que tem algumas coisas que o clube pode fazer para reduzir esse risco. A primeira é óbvia, né? É de fato focar na técnica dos jogadores e não no desempenho puramente enquanto eles são jovens. Porque quando eles crescerem, quando eles ficarem mais velhos, essa diferença física vai diminuir e os que têm melhor técnica tendem a ser melhores no futuro. A segunda é, ao invés de você cobrar vitórias e partidas, títulos dos técnicos que cuidam da base, é na verdade você cobrar evolução dos jogadores. Se você ficar cobrando muito resultado, muito título de um treinador de base, ele vai começar a colocar em campo aqueles jogadores que são os melhores naquele momento, e não necessariamente aqueles que vão ser os melhores lá no futuro, o que pode ser um problema para o desenvolvimento da base de um clube. E tem uma terceira alternativa que é bem complexa, nada óbvia, não sei se daria certo, mas ao invés de você separar as categorias de base por data de nascimento, você separar por desenvolvimento corporal. Teria que ter um estudo bem grande para fazer isso e eu não sei direito como seria aplicado. E galera, nesse vídeo a gente viu que a gente tem mais jogadores profissionais de futebol nascidos no começo do ano do que no final do ano. Isso acontece principalmente por conta de uma diferença física enquanto os atletas estão na base. E essa diferença também ocorre em outros esportes, não é só no futebol. Principalmente aqueles esportes que são mais físicos. E só para deixar claro aqui que eu não quero desanimar ninguém que nasceu no final do ano e tem vontade de virar um jogador profissional de futebol. É totalmente plausível você virar um jogador profissional tendo nascido no final do ano. Tem muitos jogadores por aí. E eu posso dar o maior exemplo, que é o Mbappé. Que, pô, você sabe o monstro que ele nasceu em 20 de dezembro. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, comenta aí o que você achou, comenta algo aí que você quer que eu fale nos próximos vídeos. E é isso, dá uma força aí, beleza? Valeu!